Ontem, o Jornal da Band mostrou as investigações do Ministério Público e da Polícia sobre o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. O crime ocorreu há 10 anos. Hoje você vai ver a primeira entrevista do irmão da vítima após um exílio na França e a situação dos principais personagens citados nessas investigações. O Ministério Público de São Paulo aponta que há 10 anos Santo André era o principal centro arrecadador de dinheiro irregular para campanhas do PT. Daqui, milhões de reais teriam sido desviados ou cobrados na forma de propina de empresários da cidade. Os desvios dessa quadrilha que nós apuramos aqui chegam a mais de 100 milhões de reais. Celso Daniel, então prefeito de Santo André, participava dos desvios de acordo com os promotores, mas não aceitava que o dinheiro que deveria beneficiar o partido fosse parar no bolso de amigos e secretários. O Celso Daniel guardava dinheiro, sacolas de dinheiro no seu próprio apartamento. Esses recursos que foram vistos dentro do apartamento dele eram também recursos destinados a campanhas eleitorais. Acreditávamos no PT, eu acreditava no PT, meu irmão se empenhou e deu a vida pelo partido, no fim das contas. O PT sempre negou a existência do esquema. Já empresários da cidade afirmaram que davam dinheiro diretamente ao empresário Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, apontado como o mandante da morte do prefeito petista. A quebra do sigilo bancário de Sombra mostra depósitos suspeitos nas contas dele. O Ministério Público moveu 2 processos, um sobre o assassinato de Celso Daniel, outro sobre o esquema de desvio de verbas em Santo André. Entre os suspeitos de corrupção, nenhum foi julgado, graças a manobras judiciais que têm permitido que eles continuem levando uma vida normal. Na primeira entrevista que dá a uma TV desde que voltou do exílio na França, o irmão de Celso, Bruno Daniel, diz que saiu do Brasil porque ele e a família eram ameaçados de morte. E muitas pessoas que foram ameaçadas foram executadas. E depois de várias mortes que tinham algum tipo de relação, direta ou indireta, com a morte, com o assassinato do meu irmão, depois de recebermos tantas ameaças, nós achamos melhor continuar a nossa luta de fora. Bruno confirma o que disse aos promotores sobre os desvios de verbas na Prefeitura de Santo André. O Gilberto Carvalho, no dia da cerimônia de 7º dia do assassinato do meu irmão, contou ao meu irmão mais velho, João Francisco, e a mim, que havia um esquema de arrecadação de recursos para financiamento de campanhas, e ele próprio levou ao José Dirceu, que na época era presidente do Partido dos Trabalhadores, 1.200.000 no Corsinha preto dele. Os principais personagens dessa história são José Dirceu, ex-presidente do PT, é citado como o homem que recebia o dinheiro desviado da prefeitura. A Procuradoria da República chegou a pedir a abertura de inquérito contra ele, mas o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, negou o pedido, afirmando que o Ministério Público não podia investigar crimes. A decisão temporária de 2004 ainda não foi julgada pelo STF. Dirceu, que foi ministro do presidente Lula, nega tudo. Gilberto Carvalho, então secretário municipal de Santo André, teria dito aos irmãos do prefeito que pegava o dinheiro do PT com Celso Daniel e levava diretamente a José Dirceu. Desmentiu tudo em juízo. Foi chefe de gabinete de Lula e é ministro de Dilma Rousseff. É um dos réus, junto com o PT, no processo de desvio de verbas. Miriam Belchior, ex-mulher de Celso Daniel, também teria falado sobre o esquema família do político. Aos promotores, desmentiu o fato. É ministra de Dilma Rousseff. Sérgio Sombra, acusado de mandar matar Celso Daniel, deve ir a julgamento até o fim do ano. Também não foi julgado pela participação no suposto esquema de desvio de verbas. Permanece em liberdade. Se o prazo for estendido demais, nós já temos 10 anos da morte, a prescrição pode favorecer todos os réus desse processo. Pessoalmente, eu me sinto muito frustrado com isso. Nós temos a esperança de que haja condenações e que a sociedade se mobilize para que fatos como esse nunca mais ocorram. Todos os personagens citados nesta reportagem foram ouvidos pela Band, mas não responderam aos pedidos de entrevista.